Fala, meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se for a sua primeira vez aqui no canal, eu conto com a sua inscrição. Estamos buscando aí os 100 mil inscritos aqui no canal e a sua inscrição é muito importante para a gente bater essa meta, beleza? E se você está aqui todos os dias e torce por maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, deixa o like nesse vídeo também, que é muito importante. Bom, no giro de notícias de hoje falaremos aí sobre os reforços lá que podem vir do Bragantino, falaremos também sobre salário, sobre o interesse do Vasco naquele lateral esquerdo, que é um baita lateral, só que tem concorrência aí forte, que pode atrapalhar bastante os desejos do Vasco da Gama. Enfim, bastante coisa aqui pra gente conversar no nosso giro de notícias, que começa depois da vinheta. Bora lá então, né? Começando aqui mais um vídeo no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like. Espero também que você já seja um inscrito aqui do Machão da Gama. Terça-feira, né, meu amigo? Ainda iniciozinho de semana, mas as novidades no Vasco aí estão a todo vapor. O Campeonato Brasileiro se inicia no dia 8 ou 9 de agosto e o Vasco aí já começa a pensar no Brasileirão e sabe que tem que se reforçar, senão vai ter um Brasileirão aí bem complicado. Bom, vamos começar falando então sobre a negociação do Vasco com o Red Bull Bragantino, aquela negociação que envolve o volante Raul. Vocês sabem que o Raul não quis ficar no Vasco, o Vasco entrou num acordo ali com o jogador não vai colocar o clube na justiça e vai ser negociado com o Red Bull Bragantino. O Red Bull vai mandar muito provavelmente 2 jogadores para o Vasco da Gama. Um deles já está certo, que é Matheus Peixoto, atacante de 24 anos, já até falei dele aqui no vídeo anterior. E hoje surgiu o nome de Morato. Outro atacante, dessa vez um ponta que joga ali pela direita, o Morato. Morato é titular do Bragantino e tem 27 anos de idade, não é mais tão jovem assim, mas também não é um jogador velho, né? O que se estranhou nessa negociação é que o Morato é um dos principais jogadores do Red Bull Bragantino, e não que o Vasco não tem condições de tirar jogador do Red Bull, é que o Red Bull tá cedendo jogadores ali numa troca, né? Então é esquisito o Red Bull querer ceder um titular dele para um rival de primeira divisão, tanto que o Matheus Peixoto, por exemplo, não era um titular absoluto do Bragantino, era um jogador que entrava em algumas partidas, e em algumas partidas ele era titular, mas não era o dono da posição, o que não é o caso do Morato, né? O Morato é um jogador titular e importante no Bragantino. Tanto que o Detetives Vascaínos entrou em contato com o empresário do jogador e o empresário do jogador disse o seguinte, ele se chama Camargo Júnior, ele disse que até então desconhecia qualquer tipo de informação que levaria Morato para o Vasco da Gama. E segundo ele, pelo técnico do Bragantino gostar muito do Morato, ele acha improvável de que ele vá abrir mão do Morato, que ele vai ceder o Morato aí para um rival de primeira divisão. Então, esse outro atacante do Bragantino aí é um pouco mais difícil de acontecer. E assim, eu acho que o nome do Morato me empolga mais do que o nome do Matheus Peixoto, que é quem está praticamente certo já a vir para o Vasco da Gama. E vamos inclusive falar do Matheus Peixoto, né? Falamos ontem dele aqui no vídeo, mas vamos mais uma vez dar uma passadinha em cima do Matheus Peixoto para quem não viu. O Globoesporte.com fez uma matéria sobre o Matheus Peixoto, né? Já que ele está vindo para o Vasco da Gama, o interesse em cima do jogador dos torcedores, saber mais sobre o jogador aumentou bastante, então o Globoesporte.com fez uma matéria sobre o Matheus Peixoto e o repórter Felipe Rodrigues, que acompanha o Bragantino pelo Globo Esporte, deu as suas impressões sobre o futebol de Matheus Peixoto. Para o repórter, Matheus se destaca pelo jogo aéreo e pela capacidade que tem para proteger a bola quando incomodado pelos adversários em função do seu forte porte físico. Ainda segundo o Globoesporte.com, é provável que Matheus Peixoto chegue ao Vasco da Gama por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Deixa aí a sua opinião sobre o Morato e também sobre Matheus Peixoto. A sua participação aqui no canal
é muito importante. Bom, e outro nome que foi especulado ontem foi do lateral esquerdo Santiago Arzamendia. E esse nome empolgou bastante, né? Porque é um baita lateral, lateral de seleção paraguaia, jogou Copa América, é uma das grandes revelações aí do futebol sul-americano. E aí a gente até acha esquisito, né? Quando o Vasco tem interesse num jogador assim, que todo mundo elogia, todo mundo fala bem. Você pesquisa na internet aí, você só vê elogios ao Santiago, que hoje está lá no Cerro Porteño, jogador jovem ainda, tem 22 anos. Aí você pensa, será que o Vasco vai conseguir trazer esse jogador? A informação que circulou lá na imprensa paraguaia é de que um grupo de empresários, um grupo de investidores, compraria o Santiago e colocaria ele no Vasco da Gama numa espécie de vitrine. Porém, assim, tava bom demais para ser verdade, né? E o Vasco pode ganhar aí, deve ganhar um concorrente praticamente desleal que vem do futebol europeu, do futebol alemão, que tem muito mais dinheiro do que o Vasco, do que o futebol brasileiro. O Bayer Leverkusen também tem interesse no Santiago Arzamendia, então se o Bayer chegar na jogada, fica praticamente impossível do Vasco conseguir trazer esse jogador. E enfim, fica praticamente impossível, aliás, é impossível o Vasco contratar o jogador sem a ajuda de um investidor. Mas se o Bayer Leverkusen chegar na jogada, aí, meu amigo, não tem jeito, né? O cara vai preferir ir pro futebol europeu do que vir pro futebol brasileiro, isso é evidente. Então complicou demais. A gente precisa de um lateral esquerdo. O Santiago Arzamendia seria muito provavelmente o cara que resolveria o problema da nossa lateral esquerda, mas com a concorrência do futebol alemão vai complicar demais. E, enfim, jogaram água no nosso chope, meu amigo. Acho que complicou a situação. Santiago Arzamendia, vamos torcer, mas acho que está cada vez mais difícil dessa negociação acontecer. Vamos ter que procurar aqui um lateral esquerdo pelo futebol brasileiro mesmo. E agora vamos falar sobre salários, né? Hoje já é dia 21, era para o Vasco ter pago os salários ontem, dia 20. E como até o momento não surgiu nenhuma informação dizendo que os salários foram pagos, a gente pode presumir que os salários não foram pagos, porque quando a notícia é boa, eu tenho certeza que o Vasco, o presidente do Vasco, faria questão ali de tuitar, de postar alguma coisa, fazer alguma referência para mostrar que os salários foram pagos na data certa. Como até o momento ninguém falou nada, a gente pode presumir aí que os salários não foram pagos no dia 20, que é o dia de vencimento dos atletas e também dos funcionários. Então durou muito pouco, né, aquela história de que o Vasco tinha os salários em dia. A gente pôde falar isso durante uma semana e meia, mais ou menos, porque logo ali no primeiro vencimento, após o acordo que o Vasco fez com os jogadores, os salários já estão atrasados de novo. E, enfim, isso aí prejudica demais aí a credibilidade do clube no mercado, a credibilidade do clube com o próprio elenco, né? A gente está perto aí de começar um campeonato brasileiro e você já começar com salários atrasados, depois de ter feito um acordo com os jogadores, isso pega muito mal, acho que cria uma insegurança interna ali dentro do elenco, que, cara, assim, é uma bomba que o Ramon vai ter que resolver, mais uma. Os jogadores deram esse voto de confiança para a diretoria e aí, no primeiro vencimento de salários, o clube já não coloca o salário em dia. Então fica difícil confiar no que diz a diretoria. Mais uma vez a diretoria vacila com os jogadores, salários atrasados de novo. É importante explicar que o salário, o vencimento normal, venceu ontem, dia 20. Mas aquele acordo de parcelamento, né, onde o Vasco fez aquele acordo parcelando os atrasados com os jogadores, esse acordo só vence no dia 10 do mês que vem. Então esse ainda está em dia. O acordo está em dia, mas o salário voltou a ficar atrasado, o que é uma pena. Durou pouco aí essa ilusão no Vasco da Gama. Vamos torcer se pelo menos até o final dessa semana, né, se o clube consegue colocar em dia, que isso não fique sendo postergado aí e os jogadores mais uma vez com salários atrasados. Os caras já aceitaram fazer um acordo com os atrasados antigos e aí no primeiro vencimento após esse acordo o Vasco não paga em dia de novo. Aí, meu amigo, é difícil defender, né? Por isso que o Raul pediu para sair, por isso que tem jogador insatisfeito, realmente é muito complicado. Bom, e chegando aqui na parte final do vídeo, vamos aqui a duas curtinhas, né? Primeiro sobre o goleiro Jordi.
O goleiro Jordi vai renovar o contrato com o Vasco. O vínculo dele, que ia até junho de 2021, será renovado até o final de 2023. Lembrando que Jordi esse ano atuou apenas uma vez pelo Vasco da Gama. No ano passado ele fez um excelente Campeonato Brasileiro pelo CSA. Então o Jordi deve renovar com o Vasco aí até 2023. E para encerrar, lembra do Danilo Barcelos? Ele mesmo, Danilo Barcelos, lateral esquerdo, que não deixou saudade nenhuma do Vasco em São Januário. Ele entrou com um processo na justiça contra o Vasco, cobrando aí R$539 mil do Gigante da Colina. Que situação, hein? Quinhentão, hein? 500 mil para Danilo Barcelos. Meu Deus do céu. Aonde que a gente vai parar? É isso, meus amigos. Comente aí, deixe seu comentário sobre esse vídeo. Se gostou, deixe seu like, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp, mande para todos os seus amigos. Se inscreva no canal caso seja a sua primeira vez aqui. E vamos buscar esses 100 mil inscritos aí. Estamos juntos. Saudações vascaínas. Até a próxima.